A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 247º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para leitura os capítulos 21, 22, 23 e 24 do livro do profeta Ezequiel. A inspiração do dia. Mais mensagens e sinais do juízo de Jerusalém. No capítulo 21, destaco os versículos 3 a 32. A minha espada, o juízo contra Jerusalém e Judá, viria através da espada, isto é, através do exército babilônico, que Deus usaria para desfechar o referido juízo. No versículo 3, destaca o justo e o ímpio. Nas catástrofes naturais ou nas calamidades de âmbito nacional, justos e injustos frequentemente sofrem os mesmos males. Note-se, porém, que a Bíblia declara que os justos não sofrerão o castigo eterno dos ímpios. No versículo 12, destaco: espantos terás o meu povo. O povo de Deus não aceitou a correção através da disciplina. Agora, sem outra alternativa, Deus o entregou à espada. Permanecer obstinado e rebelde sob castigo divino resulta em ser condenado juntamente com o mundo. Dos versículos 19 a 23, destaca o rei da Babilônia. Os espíritas de então tentavam predizer o futuro mediante o exame do fígado de um animal morto. Ezequiel afirma, no entanto, que Deus prevaleceu sobre as práticas pagãs do rei Nabucodonosor, a fim de cumprir a sua vontade. No versículo 27, destaco: até que venha aquele. Ezequiel prediz a continuação da linhagem davídica, mas que o trono somente será restaurado quando chegar o rei messiânico, para estabelecer o seu reino. Jesus Cristo, o Messias, ainda reinará sobre Israel. No capítulo 22, destaco os versículos 2 a 12. A cidade sanguinária. Jerusalém tornara-se uma cidade violenta e cheia de iniquidade. Não respeitava as coisas sagradas, nem a família. Não cuidava dos pobres e necessitados. A imoralidade era generalizada. A fraude e o suborno predominavam. Tudo isso porque o povo se desviou de Deus e da sua palavra. Daí veio o castigo severo de Deus sobre o povo judeu. Hoje, a condição social e espiritual das cidades no mundo inteiro é semelhante àquela de Jerusalém antiga. Caso essas cidades não se arrependam, perecerão assim como pareceu Jerusalém. Nações, cidades e os povos que desprezam a Deus e os seus caminhos ceifarão por fim as consequências disso. Dos versículos 25 a 28, destaco seus profetas. Em vez de permanecerem leais a Deus e à sua santa vocação, os líderes espirituais do povo aproveitavam-se de seus cargos para obterem lucros financeiros para si e entregavam-se ao prazer pecaminoso. Alguns chamados líderes cristãos dos nossos dias cometem os mesmos pecados e causam danos incalculáveis à igreja. No versículo 28, destaco os seus profetas, predizendo-lhes mentira. Os profetas de Jerusalém estavam disfarçados à situação. Como resultado disso, o povo não temia a Deus e persistia no pecado. Hoje, há pastores que aliviam os crentes com respeito à gravidade do pecado, garantindo-lhes que, primeiro, todos pecam igualmente. Segundo, vivemos numa época em que é impossível vencer o pecado e a imoralidade, por causa da extrema iniquidade. Terceiro, somos simples seres humanos e, portanto, ninguém
pode viver conforme os padrões santos de Deus. Quarto, Deus nos ama exatamente como somos, não importa o que façamos. Não há, pois, nenhuma razão para se ter receio dele ou temer o seu castigo. E quinto, Deus não vê o pecado do crente, ele só vê a justiça de Cristo no crente. No versículo 30 destaco: busquei um homem. A corrupção dos líderes e do povo era tão grande em Judá que Deus não encontrou uma só pessoa disposta a levar o povo de volta a Deus. É uma tragédia quando certas igrejas estão tão dominadas pelo mundanismo que Deus não encontra ninguém na congregação disposto a interceder, isto é, a tapar o muro ou ficar na brecha da situação. Espiritualmente crítica, ninguém para bradar contra a decadência espiritual e moral, ninguém para liderar a oração com humilhação, com verdadeiro arrependimento e com sincera busca da face de Deus, visando o avivamento espiritual. Neste caso é comum certos crentes fiéis manterem silêncio por receio ou acomodação quando deviam tornar-se fervorosos intercessores por um avivamento. No capítulo 23 destaca o versículo 2, duas mulheres. O povo de Deus é representado como duas irmãs: Samaria, o reino do norte, ou Israel, e Jerusalém, reino do sul, e Judá. Ezequiel descreve-se como mulheres infiéis a Deus que cometeram adultério espiritual, prostituindo-se com outras nações. Dos versículos 5 a 9, prostituiu-se. Israel entrou em aliança primeiramente com a Síria, depois com o Egito. Depois começou a conformar-se com as práticas pagãs e a idolatria dessas nações. A irmã mais nova, Judá, a seguir agiu da mesma forma. No versículo 35 destaco: me lançastes para trás das tuas costas. Voltar às práticas e valores ímpios do mundo depois de desfrutar da salvação e libertação da parte de Deus equivale a desprezar o Senhor e lançá-lo fora como algo inútil. E por fim o capítulo 24. No versículo 2 destaco: escreve o nome deste dia. Esta data era 15 de janeiro de 588 a.C. Ezequiel recebeu esta mensagem no mesmo dia em que começou o cerco de Jerusalém. O cerco durou quase 2 anos e causou a ruína total de Jerusalém. Dos versículos 3 a 12, destaco: põe a panela ao lume. Deus dá a Ezequiel uma parábola para o seu povo rebelde. Jerusalém é figurada como uma panela e seus habitantes como pedaços de carne e ossos selecionados. Os babilônios comeriam a carne e os ossos. Depois de consumido o conteúdo da panela, esta seria purificada ainda mais pelo fogo do juízo até que seu metal ficasse em brasa, suas impurezas derretidas e sua ferrugem consumida. No versículo 13 destaco: nunca mais será purificada, enquanto Jerusalém não quis que Deus a purificasse da sua impureza. Agora o justo juízo divino cairia sobre ela. Semelhantemente, todas as nações estarão sob a ira de Deus no tempo do fim. É somente pelo justo juízo de Deus que o mundo será purificado do pecado. No versículo 16 destaca o desejo dos teus olhos. Deus avisou a Ezequiel que este perderia a esposa a quem ele muito amava. Contudo, ele não deveria lamentar publicamente a sua morte, nem participar dos rituais de luto. Deus não proibiu, com esta ordem, que Ezequiel sentisse pesar no seu íntimo pela perda da esposa. O
fato de Ezequiel deixar de externar qualquer pesar servia de sinal aos exilados de que a queda de Jerusalém e do templo seria tão devastadora que os judeus não conseguiriam expressar sua tristeza da maneira comum. E por fim o versículo 18. Destaco: fiz como se me deu ordem. A obediência de Ezequiel nessa situação deve ter sido uma das tarefas mais difíceis como profeta. Embora sob grande tristeza por causa da perda da sua esposa, tinha de continuar profetizando dia após dia a um povo rebelde. Compartilhava dos sofrimentos de Deus, pois o próprio Deus ficaria sem o seu povo, sua cidade e o seu templo, assim como o seu profeta fiel ficara sem a sua esposa querida. Ser fiel a Deus pode significar um preço alto a pagar. De igual modo, os crentes do Novo Testamento são conclamados a compartilhar dos sofrimentos de Cristo. Que a leitura de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.